Boa noite. Sou a Ana Caroline e, juntamente com o meu grupo, iremos apresentar o nosso TCC sobre a importância do planejamento tributário para as empresas brasileiras. Não é possível falarmos sobre planejamento tributário sem antes conceituarmos muito bem o que é tributo e entendermos as suas características básicas. Bom, o que são tributos? Os tributos são as obrigações a pagar, criadas a partir de leis, que impõem à população o dever de entregar parte de seus rendimentos e patrimônios. Essas obrigações são determinadas e ocorrem quando acontece algum evento ou transação que é denominada como fato gerador. O objetivo dos tributos são custear o governo e, convenhamos, está cada vez mais difícil. Existe uma frase de John Pollard, um político norte-americano, muito interessante, com uma outra definição sobre tributos, que vale a pena conhecermos, que é: o imposto é a arte de pelar o ganso, fazendo gritar o menos possível e obtendo a maior quantidade de penas. Qualquer semelhança entre essa frase e o sistema tributário brasileiro é mera coincidência. Quais são as características dos tributos? Existem algumas características, ou melhor, algumas formas de classificar o tributo. São elas: com relação à incidência, em tributos diretos e indiretos; quanto à forma de cálculo, em fixo, proporcional ou adicional; por relatividade, em regressivo, progressivo ou ainda neutro; e considerando a característica em extrafiscal e parafiscal. Outro ponto que impacta fortemente o valor a ser pago é a sua base de cálculo. Normalmente, o tributo é determinado por uma relação percentual sobre uma base de cálculo. Entender a forma como a base é alternada e alterada é essencial para fazer um bom planejamento. Temos como exemplos de base de cálculo a receita bruta, o lucro presumido, o lucro apurado, o valor de compras e a folha salarial. E, por fim, é importante entender quem é o contribuinte ou responsável tributário pela obrigação. Isso pois, em determinados tributos, a legislação determina a nós a responsabilidade pelo pagamento de tributos gerados por operações iniciadas em outros estabelecimentos. Boa noite, eu sou a Larissa e darei prosseguimento na apresentação. No Brasil, 35,4% do produto interno bruto é resultante da carga tributária. Segundo o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro trabalha em média 5 meses ou 153 dias somente para pagar impostos. Além disso, 33% das receitas das empresas são destinadas a pagamento de tributos e 34% das rendas das empresas enquadradas no lucro real é direcionada a pagamento de impostos. Bom, no gráfico podemos visualizar o ranking de 2019 dos países com a maior carga tributária. Quando observamos melhor, notamos que em sua maioria eles são europeus. O que isso significa? Que o Brasil tem uma carga tributária semelhante com países onde o IDH é elevado. E mesmo assim, o Brasil enfrenta problemas com coisas básicas. Ainda em comparação, o Brasil é o país da América Latina que mais paga impostos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o planejamento tributário. Ele nada mais é que o estudo e gerência de uma empresa X, onde o objetivo é organizar os tributos de maneira mais barata. Ou seja, o planejamento tributário avalia todo o cenário daquela empresa e mostra onde e como ela pode economizar com o pagamento de tributo. Da mesma maneira que a administração busca cuidar do estoque, RH, vendas e demais setores, é necessário ter alguém para gerir as obrigações fiscais de modo inteligente, otimizado, sagaz, para fazer com que os gastos com tributos sejam os mínimos possíveis. Carol. Carol? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Caroline e eu vou dar
Prosseguimento do planejamento tributário. Cabe destacar a importância do planejamento tributário nas organizações. Se você ainda não acredita, iremos listar alguns pontos que comprovam a sua importância. Participação nos gastos da empresa. É indiscutível esse ponto. 9 a cada 10 brasileiros acham que pagam muito imposto. Isso é verdade. Na empresa, eles representam cerca de 1/3 das receitas. Reduzir qualquer valor aqui se traduz em uma melhor competitividade e, com certeza, maior lucratividade. Uma área a gerenciar. Muitas empresas estão atentas ao planejamento tributário. Como a despesa é representativa sobre o total, essa tem se tornado uma área dentro das empresas. É tão essencial quanto o marketing ou as vendas e deve ser vista de forma estratégica. Evitar pagamentos desnecessários. Não há como negar. Existem alguns tributos que são cobrados e que não são obrigatórios em certas situações. Atentos a isso, na hora do planejamento, é possível descobrir se há algum na sua empresa. Permitindo o controle do fluxo de caixa. Como existem escolhas na forma de pagamento, imagine você poder ajudar no fluxo de caixa da sua empresa, escolhendo uma forma que você pague após o recebimento de uma venda. Sensacional, não é mesmo? Obrigação de zelar pela situação financeira. Fazer o planejamento tributário é uma forma de cuidar da empresa, para sua sobrevivência e lucratividade. Pode ser realizada em qualquer empresa. Não existe restrição, qualquer empresa pode escolher fazer um planejamento e escolher a melhor forma de pagar seus tributos. Boa noite, meu nome é Eduarda. Como estamos indo por partes, vamos falar quais são os objetivos básicos de um bom planejamento tributário. Evitar a incidência de um tributo. O melhor do planejamento é quando se evita o pagamento de um tributo, ou seja, você impede o fato gerador, e não há no que se falar de obrigação tributária. São várias as escolhas que podem evitar um tributo, como o local onde se faz uma determinada transação ou com quem, por exemplo, empresa. Reduz os valores de recolhimento. É inevitável ter que pagar tributo. O bom é que as escolhas do planejamento poderão levar a sua empresa em uma situação de redução da alíquota ou na mudança da base. Essa é a forma mais comum de planejamento. Retardar uma obrigação tributária. Se para uma empresa não é possível evitar a incidência dos tributos e nem mesmo reduzir os valores a ser recolhido, é possível trabalhar com a possibilidade de retardar a obrigação. Você já ouviu falar na escolha entre o método de caixa ou de competência? Essa é uma das formas. Fazendo a escolha correta, você preserva o caixa da empresa e evita algumas situações onde é feito o pagamento para o governo, antes mesmo de receber pela transação comercial. Bom, existem diferentes tipos de planejamento tributário. Ao todo, classificamos 3 tipos de planejamento tributário. São eles: o planejamento tributário estratégico. Neste primeiro, o estágio do planejamento, os objetivos fiscais são definidos com base nos benefícios estimados, em longo prazo, normalmente de 5 a 10 anos. Os responsáveis por planejar, portanto, são sócios e diretores da empresa. Nessa fase, são tomadas decisões sobre tipos de regime tributário, simples nacional, lucro presumido, lucro real, ou arbitrário, possíveis mudanças de domicílio tributário para pagar menos tributos, desenvolvimento de novos produtos ou serviços, e contratação e terceirização e incentivos fiscais.
O planejamento tributário estratégico visa adequar os objetivos gerais do empreendimento à legislação brasileira, que é rigorosa e tem uma elevada carga de imposto e não pode ser ignorada. Bom, após isso existe o planejamento estratégico, o planejamento tributário tático, desculpa. Normalmente dura entre 1 a 3 anos e com um nível maior de detalhes, o planejamento tático visa, o médio prazo, colocar em prática o planejamento estratégico idealizado pelo alto escalão. No nível tático, as ações consistem em dividir em departamentos as demandas geradas pelas decisões do nível estratégico. Assim, a função de quem planeja é conceber a ideia do negócio em sua amplitude e organizá-lo por meio de uma sequência executável de atividades. Ou seja, o planejamento tributário ainda não dá início às atividades de fato, mas já define como a execução será feita. A partir de qual metodologia, por exemplo, e quem ficará responsável por ela. Por último, temos o planejamento tributário operacional. Entre os tipos de planejamento tributário, o operacional diz respeito à fase em que as ações idealizadas na estratégia e organizadas na tática são postas em prática. O operacional é o hoje ou amanhã, ou seja, diz respeito às ações de curto prazo. Essa fase envolve, por exemplo, a rotina de atividades referentes ao pagamento de impostos e o acompanhamento da situação fiscal da empresa, por meio de balanços periódicos, a fim de conferir os valores gastos com os compromissos fiscais. Boa noite, eu sou a Sheila e eu vou dar continuidade ao trabalho. Dicas de como fazer um bom planejamento tributário. Separamos algumas dicas que poderiam auxiliar as empresas na hora de criar o seu próprio planejamento tributário. Eleição fiscal, sim. Sonegação, não. A sonegação fiscal é a ocultação e recolhimento dos tributos. É ilegal e se configura crime. Gerar isenção fiscal é uma forma legalizada de distribuir, diminuir os encargos públicos que podem ser da legislação ou resultante da legislação. Conheça a legislação. Mesmo que você não seja especialista no assunto, precisa conhecer bem os principais tributos cobrados no nosso país. Lutamos que são mais cobrados. São eles ICMS, PIS, COFINS, IPJ e entre outros. Fatores que influenciam no financeiro. Na hora de montar seu planejamento tributário, leve em conta todos os fatores que possam ter influência no seu panorama, como o histórico da empresa, margem de lucro e receita bruta. Poderá sempre o regime tributário certo e o que mais se enquadra na sua empresa. Pode passar, Lari. Dicas de como fazer. Verifique se existem incentivos ou isenções fiscais. Uma vez que a empresa esteja com o enquadramento tributário correto, verifique se existem incentivos ou isenções diferentes da atividade dela. Estude todas as possibilidades de utilizar créditos tributários. Examine seu enquadramento para descobrir como ele possibilita a obtenção e uso de valores. Obrigações acessórias. A carga burocrática de alguns enquadramentos pode ser muito maior do que outros. Por isso, é importante pesquisar as obrigações acessórias. Define seu prolabore. Uma alta retirada mensal significa uma alta alíquota do imposto de renda. Se você retirar 10 mil, por exemplo, terá que pagar 40% em INSS e imposto de renda. Subdivida a sua empresa. Se a empresa possui mais de uma fábrica de atuação, produtos e serviços, pode valer mais a pena recompensar com a atividade empresarial subdividindo a empresa. Mantenha as finanças pessoais e as empresariais separadas. Um dos maiores erros do ramo empresarial é confundir as finanças pessoais com a da empresa. Contrate uma empresa terceirizada. Terceirizar serviços que não fazem parte do seu foco principal Contrate uma empresa terceirizada. Terceirizar serviços que não fazem parte do seu foco principal é sempre aconselhável. Neste caso, o benefício é ainda maior, pois a tributação é uma área que, se mal administrada, pode trazer grandes prejuízos. Revise seu planejamento.
Esse é um conceito de planejamento estratégico que pode ajudar bastante no seu tributário. Define indicadores e faça uma avaliação de todas as etapas para ver se tudo está andando conforme planejado. Se necessário, faça correções. Bom, através do nosso TCC, podemos notar que o planejamento tributário muitas vezes é negligenciado ou até mesmo desconhecido por muitas empresas. A verdade é que o planejamento pode se tornar uma fonte imensa de oportunidades para as organizações reduzir seus custos e melhorar seus resultados. Em um cenário como o nosso, o planejamento tributário, na prática, deve estar presente em todas as empresas, além de ser um direito que ela tem. Saber como fazer um bom planejamento tributário é uma obrigação para um bom empresário. Bom, esse foi o nosso TCC. Espero que vocês tenham gostado. Pronto.